O que podemos aprender com os obsessores espirituais? Essa é a nossa conversa de hoje. Nós vamos entender um pouquinho aí o que esses irmãos, nesta condição, podem nos ensinar, podem nos instruir aí frente às questões da vida. Para que a gente entre nesse assunto, se faz necessário que a gente conheça o que é um obsessor, da onde que ele surge, quem que criou esse obsessor, qual é o propósito dele, né? Para entendermos isso, vamos pensar em nós nesse momento. Cada um de nós aqui nesta live, cada um de nós nesta vida material, tem ali os seus desejos, as suas vontades, né? Aquilo que lhe cerca que é mais prazeroso, né? Seja algo relacionado à alimentação, seja algo relacionado a alguma bebida, a vícios variados, né? São muitos vícios de comportamento e outras situações mais. E também, né, o lado do comportamento e tudo que cerca a nossa vida, tá? E aí imaginemos que isso será uma verdade, um dia nós iremos desencarnar. E ao chegar na vida espiritual, nós não temos ali bem solucionadas as nossas questões, que envolvem vícios, comportamentos e outras coisas mais, e queremos aí continuar sentindo, continuar desejando, né, muitas coisas, né? Eu gosto e quero sempre ter contato com bebida, gosto e quero sempre ter contato com o tabaco, gosto e sempre quero ter contato com o remédio tal, né, a química tal que me traz isso e aquilo, enfim. Então, nos nossos desejos e vontades, a gente vai à busca disso na vida espiritual. E aonde nós encontraremos isso são nos encarnados. E aí eles passam a cometer aí um processo de obsessão espiritual. O mesmo se dá em relação às emoções. Eu tenho muita raiva de alguém, cheguei na vida espiritual e quero contemplar ali os meus sentimentos em relação a essa raiva, em relação àquela pessoa. E aí você começa a perseguir uma pessoa e colocar para essa pessoa toda a sua indignação, todos os seus sentimentos em relação àquela pessoa que você encontrou que ainda está encarnada. Então são várias situações que motivam um espírito, né, a se tornar um obsessor e a perseguir nós que estamos encarnados, tá? Então a gente, primeiro de tudo aqui, antes de começarmos esse assunto, esse bate-papo de hoje, nós não podemos entrar em julgamento, né, e nem numa relação de desprezo em relação a esses obsessores, porque amanhã ou depois, se não fizermos a nossa lição de casa, podemos aí nos tornar obsessores quando chegarmos na vida espiritual. Então carece aí de a gente ter um olhar de empatia em relação a esses irmãos que estão lá na espiritualidade agora, vivendo aí, passando por esses momentos em suas existências. Então, pensemos, né? Amanhã posso ser eu, e como eu gostaria que fosse tratado, né? Como eu gostaria de ser tratado na espiritualidade. Então, feita aí essa reflexão inicial, esse pensamento inicial, quando eu estou em um processo obsessivo, quando eu estou sendo obsediado, o que eu, né, e os médiuns que compõem ali uma turma de trabalho espiritual podem aprender nesse sentido. O que a gente ganha, né, convivendo ali, ouvindo, né, passando por esses processos? Bom, para que o obsessor se aproxime de seu campo energético, para que ele esteja em suas vibrações, é necessário que eu ou você emita padrões necessários para que ele consiga essa aproximação, consiga estar junto a você. Então, se há um campo obsessivo em mim e em você, é porque algo não anda bem na nossa vida, algo não está como deveria estar. Eu estou em momentos de negatividade, em momentos de equívocos profundos, guardando sentimentos, e isso tudo vai abrindo campo energético à minha volta, e essas aberturas possibilitam a aproximação desses espíritos. Então, a primeira coisa aí que nós temos que pensar, que refletir. Se eu estou comumente entrando em processos obsessivos, e eu estou depositando tudo nos trabalhadores para que eles resolvam isso, não vai dar certo, e não está dando certo. Por quê? Porque eu não estou fazendo uma reforma íntima. Eu não estou trabalhando as minhas questões pessoais para conseguir não mais ter a presença desses espíritos em meu campo. Então, se você está vivendo isso nesse momento, se você
tem repetidos momentos de processos obsessivos em sua vida, se faz necessário, a necessidade de olhar para você, olhar para os seus pensamentos, para os seus sentimentos, para a sua conduta, porque eles estão achando portas abertas. E aí o segundo passo aí que a gente pode aprender com esses irmãos é quando eles relatam o motivo da obsessão. Quando eles estão ali dizendo a um médium que está amparando a situação do trabalho, ele diz ali, eu estou com ele por conta disso. Eu estou com ele porque ele tem um sentimento assim, porque ele vibra isso, porque ele emite isso, né? E através desse sentimento, através dessa possibilidade, eu consegui entrar em seu campo e estou, como eles dizem, né, muito satisfeito com isso, né? E aí, por exemplo, se é um vício, né, uma conduta de, por exemplo, um consumo de álcool exagerado, ao qual você se submete ali ao excesso daquilo, ele vai ficar com você por esses prazeres, por essas sensações. Então ele vai dizer isso aos médiuns ali, e você vai receber essa orientação, e sendo assim se faz necessário que você e eu, né, construa aí valores diferentes, né, para a nossa vida. Porque a gente tem que ter essa responsabilidade, né? Não podemos somente depositar no espírito o seu problema. O problema é que eu e você demos essa abertura, né? A gente forneceu essa energia para ele entrar e ele está acessando por conta disso. Então percebe que o que nós estamos aprendendo ali é que não adianta eu colocar nas costas do espírito ou nas costas dos trabalhadores da casa que eles resolvam os meus problemas e eu continuo levando a vida da forma como eu gosto de viver, né? Não é assim que a coisa funciona, tá? Agora, quando são processos obsessivos que envolvem vidas passadas, por exemplo, um espírito que está buscando em você uma vingança de um motivo, né, de uma existência anterior, quando você tiver a oportunidade de trabalhá-lo, né, porque não é uma coisa tão comum assim, tá? É uma coisa que precisa aí ter mérito para isso. Quando você alcançar esse mérito, você receberá ali a devolutiva, né? Se, dependendo do trabalho que estiver sendo feito, olha, no passado você provocou determinada situação para esse irmão, por isso que ele está em seu campo. Então, trabalhe o perdão, peça perdão a ele pelos erros que cometeu naquela vida, né? E se comprometa, né, a não mais realizar situações assim. Mude o seu padrão de frequência, mude a sua conduta. Então, quando você escuta aquilo e tem ciência de que no passado, né, todos nós cometemos falhas, né, erros graves para a nossa evolução em relação às pessoas, você vai tentar fazer essa reforma, né, essa construção pessoal daqui para frente, né? E aí você começa a construir uma nova realidade para você, para tentar aí se libertar, né, desse processo a qual você está inserido ali junto com aquele obsessor. Então, os obsessores têm muito a nos ensinar, né? Tudo depende, obviamente, aí da equipe que está trabalhando, qual é o propósito daquela equipe ali, se é essa orientação em relação a você encarnado que está passando por esse processo obsessivo. Por que eles querem, né, ficar próximo da gente quando nós estamos consumindo alguma coisa ou estamos vibrando alguma energia? Porque eles não têm mais essas sensações corpóreas, né, em seus corpos espirituais. Aquele êxtase que a gente sente ao beber uma bebida, ao fumar um cigarro, ao comer alguma coisa, ou a tomar aquele remédio que nos dá ânimo, nos dá um pique e assim por diante, ele não tem mais isso, ele sente muita falta disso. E aí ele deseja ter isso, né, na vida dele, deseja ter isso para ele de volta, né? E aí ele começa esse processo obsessivo, tá? Nós podemos ter também obsessores que estão ligados às questões que envolvem os seus pertences pessoais que ele deixou aqui, né? Então, se era uma pessoa que era muito apegada, né, à vida material, que tinha muito zelo, não gostava que ninguém mexia nas coisas dele, era muito preso a isso, quando ele desencarna, se ele presenciar situações aí de uso dessas coisas, né, familiares discutindo quem fica com o quê, né, e por aí vai, nessa situação ele vai se incomodar e vai começar a obsediar toda a família.
ele vai prejudicar todo o campo harmônico ali da casa, porque ele não quer que as pessoas fiquem com as coisas dele, né? Que as pessoas usufruam daquilo que era dele, que ele considera dele ainda. E o que temos que aprender com isso? Que nós não podemos ter apegos às questões da matéria. Nós não podemos ficar presos a essas questões, porque aqui tudo é passageiro, né? Tudo aqui vai se encerrar um dia e nós não levaremos nada daqui a não ser o conhecimento. Então precisamos pensar nisso. Por que a gente quer tanto cultuar, né? Cultivar a vida material, e se depois ela vai nos trazer aí problemas. Obrigado, Rúbia, pelos presentes. Depois ela vai nos trazer problemas no futuro, né? Então, temos que avaliar isso. Enquanto nós não nos desprendermos da matéria, né? Em todos os sentidos, nós ficaremos presos aqui e esses irmãos vão nos obsediar nesse sentido, tá? Porque a Terra, né? O mundo nosso aqui é o mundo dos desejos, né? Avaliem bem isso. Tudo aqui para nós é um desejo a ser alcançado, é algo a ser buscado, é algo que nós precisamos ter em nossa vida. E aí nós percorremos, obrigado Ciro, obrigado Rúbia, nós percorremos a vida toda atrás dessas coisas, obrigado Carmen, atrás dessas coisas. E aí precisamos, né, avaliar bem isso, né, avaliar o quanto isso de fato é necessário na minha vida, o quanto isso é preciso para mim naquele momento. Porque se eu ficar cego para as coisas da matéria, se eu ficar cego para as questões do espírito, né? Se eu não, acho que eu troquei o negócio aqui, peraí. Se eu ficar cego às questões do espírito, eu vou viver somente em detrimento da vida material. E sendo assim, eu estou apegado ao desejo e às necessidades. E qual será o resultado disso? A chance de você e eu se tornarmos um obsessor quando passarmos para a vida espiritual. Então, ele não é nada mais do que um espírito, né? Um ex-encarnado que está ali atrás de ter as suas vontades, né? De ter as suas necessidades atendidas, os seus desejos atendidos. Por exemplo, vamos pegar uma pessoa que tinha ali um desequilíbrio nas energias sexuais, né? Muito forte, desencarnou com isso, muito apegado ao desejo, né? E às necessidades do corpo, enfim, e aí está na vida espiritual. E o desejo ainda continua a existir. E aí ele está passando por algum lugar, vê alguém no mesmo padrão que ele, ou seja, aquela pessoa ali tem esses desequilíbrios, essa energia muito forte nela também. E aí ele se aproxima dessa pessoa para captar esses desejos, captar essas energias que são emitidas nos momentos que aquela pessoa buscar o prazer sexual. Então ele vai levar cada vez mais essa pessoa a buscar cada vez mais essas situações. E essa pessoa entra nesse processo sem fim de buscar essas energias. E a hora que eu ou você não pudermos mais fornecer isso, ele vai atrás de outro, ele encontra outro e assim vai. Tá, Kleber, eu tenho a sensação que estou passando por um processo obsessivo. Como que eu trato isso? Como que eu melhoro essa questão em mim? Primeiro, o que eu venho dizendo aqui, a reforma pessoal. Segundo, uma casa espírita, uma casa de umbanda, para que esse irmão receba as energias ali, receba o apoio e o amparo, para que ele se trate também, né? Porque o nosso maior desejo quando estamos trabalhando, né, num grupo, em alguma coisa, é, na verdade, entregar conforto para esse espírito, entregar para ele ali uma libertação de você, para que ele siga o caminho dele e evolua. Você, encarnado que está passando pelo atendimento, né, ou eu que estiver passando, ficamos em segundo plano. Porque se eu tiver o êxito ali no tratamento daquele espírito obsessor, de tabela você acaba recebendo aí o benefício por não mais ter essa presença em seu campo espiritual. Então, é necessário essa educação, é necessário esse avanço, é necessário o entendimento dos desejos materiais, da vida material, e não viver em desequilíbrio com ela, né? Não viver somente para a matéria, viver para o espírito, para que você não se comprometa aqui, né? E não se comprometa quando chegar à vida espiritual, tá? E a obsessão, por exemplo, de encarnado para encarnado, posso eu, Kleber, obsediar, por exemplo, a Fran, que é minha companheira, que é minha esposa? Posso. Eu posso fazer um processo energético em relação a ela, onde eu estou drenando as energias dela, onde eu estou drenando a energia de um amigo, a energia de um conhecido, tá? Porque aquela pessoa
ela tem que ser o meu amigo, aquela pessoa tem que ser a minha situação determinada para assim, assim, assado, e eu não permito que ela faça isso, isso, isso e aquilo. E aí eu começo um processo de obsessão daquela pessoa. Ou seja, eu me ligo energeticamente ao campo dela e, de uma certa forma, eu consigo controlar aquilo e consigo trazer aquela pessoa para o meu domínio, tá? Nós vemos isso muito em pessoas que se colocam sempre como vítimas, né? Essas pessoas se colocam nesta condição para ter atenção para si, e aí elas sabem que através daquele vitimismo que ela faz, ela consegue ter o domínio e o controle sobre a outra pessoa, tá? Então, a gente tem que ter esse cuidado de não nos tornarmos obsessores encarnados, tá? De encarnado para encarnado. Há processos onde nós, obsessores, nós encarnados, que não somos obsessores também, né? Nós encarnados podemos obsediar espíritos, podemos fazer essa troca para o mundo espiritual? Podemos também, tá? Há situações onde um espírito se aproxima de um médium e ali eles criam uma relação entre eles, onde o médium fornece algumas energias para ele e aquele espírito fornece outras energias, devolvendo o favor para o encarnado, né? Então, você já viram pessoas que dizem assim, porque quando eu estou assim, quando eu fico assim, é porque a coisa vai acontecer, a coisa vai, ou seja, muitas vezes nessas frases pode-se dar a entender que ele está buscando energia de um espírito que está favorecendo ele em alguma coisa, e aí ele tem essa força, esse desejo a mais, né? Porque a espiritualidade do bem vai oferecer luz, vai oferecer conhecimento, não vai oferecer força para as questões materiais, tá? As questões materiais, como eu sempre digo aqui, são de nossa responsabilidade. Nós temos que correr atrás das coisas da matéria, tá? Então há esse processo e há obsessão entre espíritos, tá? Espíritos que perseguem outro e fazem campos obsessivos, né, entre eles, um drenando a energia do outro, controlando o outro, manipulando o outro. Para quem quiser ver uma história de obsessão muito complexa, muito, vamos dizer assim, instrutiva para nós, existe um livro do Divaldo Franco que chama Loucura e Desobsessão, Loucura e Obsessão, alguma coisa assim. Ele está aqui atrás em algum desses livros meus aí. É contada uma história nesse livro, lá pelos últimos capítulos do livro, aonde eles estão numa casa de trabalho espiritual e há um médium ali que tem um filho, né, numa situação de problemas mentais, né, vivendo todo esse mundo, né, dessa situação, e o médium está ali e os espíritos orientam eles, né, naquele dia, a trazer o obsessor que acompanha esse filho dele. E esse médium, né, se coloca ali para o trabalho, pai desse jovem, desse adolescente, e trazem o espírito, né, que está acompanhando esse jovem com perturbação mental, trazem esse espírito, e esse espírito começa a dar comunicação ali para o grupo que está ali. E aí há todo um diálogo, uma conversa sobre o assunto, né, da obsessão, do processo obsessivo, e aí eles conseguem convencer, né, o grupo mediúnico ali, desse espírito abandonar aquele jovem, né? E ele se convence disso, só que antes de completar o processo, ele alerta que se ele deixar esse processo obsessivo, se ele deixar aquele jovem, é quase certo que ele desencarne, né? E aí todos ficaram ali chocados com aquilo, com aquela informação, e ele explicou ali, né? E outros espíritos também explicam ali na história e tudo mais. No momento da formação, da concepção, quando a mãe estava ali gerando aquela vida no útero, os dois espíritos estavam grudados, unidos pelos ideais, pelos pensamentos, e foram inseridos os dois ao mesmo tempo naquele processo. Ou seja, os dois construíram a vida que existe na matéria, que existia na matéria, né? A vida que pertence naquele corpo é uma junção daqueles dois espíritos. Ou seja, se um deles sair, como, né, propuseram ali para o obsessor, a vida daquele rapaz deixa de existir. E aí ficou naquela dúvida, né? Quem não ficaria nesse pensamento? Mas peraí, se eu tirar o obsessor do meu filho, ele vai desencarnar? E a resposta era sim, né? E aí o médium, em conversa com a esposa, outra médium também, perceberam que seria o melhor caminho, né? Porque a vida do filho, durante toda a jornada dele na Terra, era uma vida de sofrimento e dor, né? Não tinha nenhum momento de tranquilidade, um momento de harmonia, né? Sempre muito exaltado, muito violento,
enfim, e decidem por concordar com aquilo. E aí o espírito avisa, olha, terá poucas horas, né, de lucidez até que eu me desligue completamente dele. E aí, terminado ali o trabalho, o espírito começou o processo de se afastar, né, do outro espírito encarnado. Quando eles retornaram à casa, o filho teve uma melhora de lucidez, conversou com os pais como nunca havia conversado durante toda a vida. Horas depois, ele desencarnou. Então, o que podemos aprender com essa história, né? Que os processos obsessivos, né, a ligação dos espíritos vem de vidas após vidas, né, na busca por uma harmonia, na busca por uma resolução do problema, e os pais aí foram extremamente conscientes da vida espiritual e perceberam ali que não poderiam manter uma vida pelo simples fato do ego, né, por ter alguém ali, por existir alguém ao nosso lado. Então eles permitiram que aquele espírito deixasse aquele corpo, né, junto do seu filho ali, e o filho desencarnasse e regressasse à vida espiritual, e aí recomeçaria o seu processo novamente numa outra existência, mas não mais preso aí a um processo obsessivo. Então, temos muito a aprender com histórias de obsessores, com situações narradas por eles, né, contadas por eles, para que a gente possa avançar, possa crescer aí nos nossos processos individuais, tá bom? Então, se é um assunto que você não se dedica porque tem medo, porque acha que isso não vai somar na sua vida, fazer com que você cresça, você quer simplesmente que retirem isso de você, que mantenham isso afastado de você, peço que você reflita em relação a isso e se dedique um pouco ao estudo, né, à pesquisa desse assunto, porque se não nos tornarmos nessa vida, já fomos no passado, e se não cuidarmos no agora, seremos no futuro os prováveis obsessores aí, chegando em alguma casa espírita, dando comunicação sobre alguma dor que ainda nós não harmonizamos em nós, tá bom? Então, pessoal, esse foi o assunto de hoje, né? O conhecimento que eu queria passar a respeito do que podemos aprender com obsessores. Claro, avancem aí no estudo e eu estou sempre à disposição aqui para ajudá-los naquilo que eu conheço, tá bom? Agora, como é de conhecimento de vocês, nós vamos aí às perguntas.